Boa tarde a todos. Eu vou aproveitar que eu cheguei assim correndo, né? Vocês já sabem do problema do aeroporto no Rio, para cumprimentar todos aqui presentes, cumprimentar os organizadores do evento e os meus colegas aqui de painel, né? Eu fiquei muito entusiasmada quando você disse que não ia usar o PowerPoint, porque quando eu estava dando aula, quando eu era professora, não tinha ainda, quando eu comecei a dar aula, PowerPoint. E a gente dava aula sem usar o PowerPoint. Mas agora o PowerPoint está também dentro da sala de aula. Então, hoje em dia, eu já não sei mais falar sem utilizá-lo. Então, eu vou fazer um contraponto, e aproveitando que me foi pedido um material que depois vai ficar para vocês, eu vou usá-lo, mas, na verdade, eu vou usá-lo com o objetivo de seguir uma provocação. Ele está aí, a apresentação? É só passar? Não? Então, tudo bem. Então, eu falo olha só, eu falei que ia usar o PowerPoint, mas o PowerPoint está aí. Como eu cheguei, não deu tempo de colocar. Então, a linha que eu tinha seguido, que esse material vai ser disponibilizado para vocês, é fazer algumas provocações. Eu achei muito interessante a sua definição de inovação, né? Inovação é conversa, é isso? É relacionamento. Quer dizer, eu acho que inovação tem a ver com provocar, e provocar com coisas novas, e provocar com diálogos e debates, mas também saber ouvir, né? A conversa, às vezes, é uma conversa que tem um lado só, e é muito difícil a conversa de saber ouvir. E quando você entra dentro das empresas, e eu tive a oportunidade de entrar pelo BNDES em várias empresas, a gente começa a ver que a inovação, na verdade, a maior parte da inovação ela vem de dentro da empresa, vem das pessoas que trabalham e que estão no dia a dia. Então, a gente tem que fugir um pouco daquele estereótipo, daquele paradigma que as inovações que importam são aquelas que vêm do modelo linear de pensar pesquisa, desenvolvimento, e depois, né, sai da bancada, piloto e vai à inovação. A gente está longe disso, né? O mundo atual já mudou isso totalmente. Eu acho que a inovação vem da conversa mesmo, do relacionamento com o cliente, com todas as fontes, e também com a academia. Então, as minhas provocações, que vai estar no material que eu vou deixar e que depois os organizadores do evento vão divulgar, ele fazia a primeira provocação que já deve ter sido feita aqui. Primeiro, o que é inovação? Depois, por que é importante inovar? Por quê? Né? Depois, por que é importante o BNDES, ter uma agência como a FINEP apoiando a inovação, ou seja, o governo, o Estado apoiando a inovação? Por que é tão difícil chegar lá, né? Por que é tão difícil inovar? E aí, essas provocações com algumas alentos assim, de dados e estatísticas que a gente tem visto que as coisas têm melhorado. Então, vou começar pela primeira, né? O que é inovação? Se a gente pega no Aurélio, ele diz que é alguma coisa que não tinha sido feita antes, inovadora, e ele passa também do conceito de ideias inovadoras, que tem a ver um pouco com invenção, e a gente sabe que não é bem isso, né? A inovação, para quem é de empresa e para quem é empresário, ela tem que estar ligada a mercado. Não adianta ter uma boa ideia se eu não conseguir vender essa boa ideia, não adianta ter uma boa ideia se eu não conseguir ir para frente. E aí a noção, então, de inovação que a gente adota, e que é adotada pelo IBGE, e é adotada, quando faz a Pintec, é adotada por a maior parte das instituições mundiais, é a noção do Manual de Oslo. Então, o que isso significa em termos do BNDES ter essa visão do Manual de Oslo, que é uma visão muito abrangente de inovação, né? Que é um novo produto, um novo processo, que foi falado aqui, novo ou significativamente aprimorado, envolve inovação em marketing e organizacional. Significa que o olhar atualmente do BNDES não é um olhar tecnológico, nem de empresas de base tecnológica. É uma visão de uma inovação muito mais abrangente, é uma inovação de que você precisa criar empresas que inovem de forma sistemática. Ou seja, para usar aqui a expressão que eu gostei muito, empresas que conversem, que se relacionem, que aproveitem isso para inovar. E aí, a segunda provocação, né? Por que é tão importante inovar?
E aí a gente entra um pouco num conceito de desenvolvimento econômico, né? A gente, ultimamente, tão preocupado com PIB, o PIB não cresce, o PIB era para crescer mais, e etc. E o PIB é apenas um indicador de desenvolvimento econômico, né? Quando a gente deveria olhar outros indicadores, a inovação é fundamental. Então, é um pouco assim, olhar o qualitativo do PIB. Em que eu estou crescendo esse meu PIB? São empresas que vão competir, empresas de futuro? Principalmente, assim, eu acho que resume muito bem, são empresas que, no final das contas, vão gerar e vão manter empregos de melhor qualidade? Porque, no final das contas, quanto mais eu converso internacionalmente, quanto mais eu visito instituições e políticas públicas voltadas para a inovação, nos países desenvolvidos, o que interessa é isso, manutenção de empregos altamente qualificados, porque é isso que traz bem-estar e qualidade de vida para a população, educação e empregos que valorizem essa educação. Então, é caro para o BNDES, esse tema é importante, porque ele tem, o que, num jargão de economia, diversos tipos de externalidades para a população, né? Empresas inovarem não significa apenas... E é interessante isso, porque, às vezes, o BNDES, não sei se a FINEP é acusada assim, mas vocês estão dando dinheiro mais barato que vocês têm, porque 2,5% é muito barato, é taxa de juros negativa, real negativa, descontada da inflação. Então, vocês estão dando dinheiro mais barato que você tem para empresas que vão inovar e que vão ganhar dinheiro com isso. Vão mesmo, né? Se a gente olha para a teoria toda de inovação schumpeteriana, você tem um lucro extraordinário. Mas então você está dando dinheiro para empresas que vão ter uma lucratividade enorme. E você tem que parar e justificar isso. E como é que você justifica isso? Eu estou gerando os melhores empregos, eu estou dando a oportunidade da economia brasileira ser competitiva e sustentável face a uma competição maior internacional, eu estou gerando inovações que têm efeitos no ecoambiente, né, no ambiente, no ecossistema, que melhoram, que são mais eficientes, como carros elétricos, como energia fotovoltaica. Então, inovação e desenvolvimento, elas têm tudo a ver. E por que é tão difícil inovar? Na minha apresentação, eu tinha eu recortei uma página de jornal que tinha uma entrevista do Pedro do Espaço da Natura, e ele dizia assim, empresas no Brasil não inovam porque não precisam. E aí, aquela frase bombástica, mas depois, dentro, tinha toda a explicação, né? Na verdade, ele estava falando na média, e as empresas brasileiras, na média, e a gente pega a Pintec, referenda a Pintec, elas não são expostas a essa competitividade. Então, elas não precisam, porque elas se garantem pelo mercado interno muito forte, cada vez mais forte, com a classe social ascendente, e, às vezes, muito pouco exportadoras. Então, se a gente for olhar os dados da Pintec, as empresas que realmente inovam são empresas grandes, são empresas já exportadoras, porque tem a competitividade ali na veia, e são empresas, na verdade, que possuem esse histórico, que já nascem com esse DNA. Então, eu acho que o desafio as empresas brasileiras precisam ver que é preciso inovar. Então, essa frase precisa ser modificada. Elas não inovam porque não precisam, não. Elas precisam, sim, né? Porque o mercado é externo e a competitividade está entrando cada vez mais, as barreiras comerciais estão caindo, China, são os nossos parceiros comerciais. Então, há uma grande diferença em relação a isso. E, por fim, eu também não vou... Eu tenho pessoas aqui do BNDES que podem atender, eu também vou estar aqui no almoço, mas eu queria falar um pouco das linhas e do papel do BNDES, né? Também muito rapidamente, acho que não é o caso aqui, né, de ficar mostrando como é que é o processo todo, mas eu queria dizer, primeiro, reafirmar o forte comprometimento do banco com financiamento à inovação e um crescimento muito expressivo dos desembolsos do banco. Todos os funcionários do banco, hoje em dia, têm isso como meta, né? Diferentemente da FINEP, o BNDES não opera só a inovação. A gente é financiador da infraestrutura do Brasil, de gastos sociais, da indústria, capacidade produtiva, exportação e etc. Então, a inovação ainda é muito pouquinho, comparado ao todo do BNDES. Mas hoje os funcionários do banco têm metas individuais, pessoais, para apoio à inovação,
justamente por esse convencimento da necessidade de uma visão de longo prazo de apoiar as empresas a realizarem atividades inovativas. Então, é um compromisso do banco. O banco, hoje em dia, é um dos maiores repassadores de recursos para a FINEP. A gente tem já contratos aí de 4 bilhões de repasse do BNDES para a FINEP, para ela poder fazer o apoio. Nós estamos em conjunto, né? Não há mais a competição em vários programas do Inova Empresa, BNDES e FINEP atuam junto e é uma porta única, e isso é atender a uma demanda dos empresários, né? Essa coisa de preciso de um dinheiro, aí vou ao FINEP, vou ao BNDES, vou entrar num edital, vou procurar alguma coisa, é de fato muito cansativo. Então, o Inova Empresa tem esse aspecto de ser uma porta única, transparente, né? Porque tudo está muito explicado, faz-se reunião com os interessados, tem as etapas, a divulgação, em setores altamente estratégicos para o país. E aí, uma palavra muito rápida sobre o Inova Empresa. Eu acabei até de escrever um artigo sobre inovação, e falando por que eu acho que o Inova Empresa reduz aquilo que já foi comentado aqui, que é o risco da inovação. Eu acho que o Inova Empresa ele é mais pé no chão. Mais pé no chão no sentido de que as tecnologias apontadas, de que a parceria com o setor privado, escutar o setor privado, elas são mais concretas. São investimentos, por exemplo, no Inova Petro, que você sabe que a Petrobras vai fazer. A Petrobras definiu as tecnologias. São investimentos no Inova Energia, que você sabe que o mundo inteiro está fazendo, e você tem uma base de orientação. São investimentos em coisas que o país tem uma vantagem competitiva enorme, como é o etanol de segunda geração. Então, não é um clamor de governo para investir em coisas muito arriscadas, nem muito difíceis de serem concretizadas. É um programa pé no chão, tem parceria, tem articulação das instituições, e o BNDES e a FINEP esperam que seja muito bem-sucedido. Fora o Inova Empresa, o BNDES tem, a maioria de vocês conhece, nós temos instrumentos de apoio de investimento através de participação acionária. Temos vários fundos de investimento, onde a gente tem um gestor privado que faz o acompanhamento e a escolha da carteira. Lançamos o Criatec, que é o Fundo Capital Semente, que era o Criatec agora 2 e 3, o 1 já acabou, já a fase de investimento dele. A gente teve 23 empresas selecionadas, investidas, algumas até já muito bem-sucedidas, com IPO aí, em vista. Temos o cartão BNDES, que é uma coisa complementar também à FINEP, o cartão BNDES para pequenas e médias empresas, no financiamento a serviços de inovação. Muito interessante, o cartão BNDES é uma inovação de processo. É uma inovação de processo do BNDES, né? As empresas terem um cartão de crédito com a sua bandeira e poderem acessar serviços e insumos, que aí não são de inovação, mas serviços de inovação através do cartão BNDES. E temos as linhas tradicionais de crédito. Não operamos subvenção é exclusividade da FINEP, mas temos um fundo não reembolsável, Funtec, para promover a famosa parceria universidades e empresas. Tá? Então, eu também, a equipe do banco, vocês podem procurar, aqui de São Paulo, está aqui. Eu também vou estar aqui na parte da tarde para tirar eventuais dúvidas, e prometo que a apresentação, que está bem interessante, os slides com essas provocações e alguns gráficos e algumas coisas, vai ser disponibilizado após aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Helena.